Ok, vamos falar de um assunto que sempre, mas sempre dá o que falar na política brasileira. A tal da imunidade parlamentar. Afinal, o que é que deputados e senadores podem realmente dizer sem acabar respondendo a um processo na justiça? É isso que a gente vai decifrar agora, as regras desse jogo. E tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta-chave, né? Por que existe essa diferença? Por que a liberdade de expressão de um político eleito parece ser maior do que a de qualquer outra pessoa? Isso é um privilégio ou é uma ferramenta necessária para a democracia funcionar? Para achar essa resposta, a gente precisa ir na raiz da coisa. E essa raiz tem nome. É o Estatuto dos Congressistas. A lógica dele é bem importante de entender, viu? Não é um escudo para proteger a pessoa, o indivíduo fulano de tal. A ideia é proteger a função, o cargo que aquela pessoa ocupa. É uma proteção para o mandato e, no fim das contas, para a própria democracia. Então, na prática, esse estatuto funciona como uma blindagem para o poder legislativo contra pressões de fora ou até perseguições políticas. A ideia é garantir que a voz de milhões de eleitores, que está ali representada por aquele parlamentar, possa se manifestar livremente, sem medo de retaliação. E aqui está o ponto central: as garantias são do cargo. Por isso mesmo, um político não pode simplesmente chegar e dizer eu abro mão da minha imunidade. Não pode. Ela não é dele. É uma ferramenta da democracia e por isso é irrenunciável. Bom, dentro desse estatuto, a proteção se divide em duas categorias bem diferentes uma da outra. Vamos entender agora a diferença crucial entre o que a gente chama de imunidade material e imunidade formal. De um lado, tem a imunidade material, que é o nosso foco aqui hoje. Ela é a que protege as opiniões, as palavras e os votos do parlamentar. É ela que impede que ele seja processado, seja na área civil ou criminal, pelo que ele fala no exercício da função. Do outro lado, existe a imunidade formal. Essa aí cria regras especiais sobre prisão e sobre como um processo criminal contra ele deve andar, justamente para evitar que a justiça seja usada como uma arma política para calar a oposição. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na imunidade da palavra, a material. Certo. Então vamos ao coração do tema. O que é que significa de verdade essa tal inviolabilidade que a imunidade material garante? A resposta está na nossa lei mais importante, a Constituição Federal. O artigo 53 não deixa dúvida. Essa inviolabilidade, que vale tanto para processos cíveis quanto penais, é a garantia que permite um debate político mais quente, sabe? Às vezes até mais agressivo, sem que um parlamentar possa ser processado por injúria ou difamação quando está criticando o adversário ou fiscalizando o governo. Mas muita atenção aqui, porque esse é o ponto que equilibra o sistema todo. A proteção não é um cheque em branco, de jeito nenhum. Ela só existe se tiver o que o pessoal do direito chama de nexo de causalidade, ou seja, tem que ter uma ligação direta entre o que foi dito e o trabalho do político. Por exemplo, se um parlamentar ofende alguém numa briga de trânsito, ele vai responder como qualquer cidadão. Por quê? Porque aquilo não tem absolutamente nada a ver com a atuação dele no Congresso. Agora que o conceito principal está mais claro, vamos explorar os detalhes. Onde essa proteção vale? Ela é igual para todos os políticos do Brasil? E a pergunta mais importante de todas, ela tem limites? Primeiro, o alcance. A imunidade não fica trancada lá no plenário. Ela é o que se chama de extramuros, ou seja, fora dos muros. Ela vai junto com o parlamentar em entrevistas, nas redes sociais, em eventos públicos, em qualquer lugar do Brasil, contando que o que ele diga tem a ver com o mandato. Afinal, o debate político e a fiscalização não acontecem só dentro do Congresso, né? E essa tabela aqui, olha, ela mostra direitinho como a nossa estrutura de país, a estrutura federativa, se reflete na imunidade. Deputados federais e estaduais têm uma proteção ampla, que vale no país inteiro. Agora, para os vereadores, a proteção é mais restrita. A inviolabilidade por opiniões, palavras e votos só vale dentro dos limites da cidade dele, do município. A proteção é dimensionada de acordo com o alcance da representação. Faz sentido. E agora a gente chega num ponto crucial. A imunidade não é um direito absoluto. Já existe um consenso bem grande de que ela não pode ser usada como um escudo para discurso de ódio ou para incitar crimes, por exemplo. Além disso, mesmo que a imunidade impeça um processo na justiça, um parlamentar ainda pode, sim, perder o mandato por quebra de decoro parlamentar. E a proteção é pessoal, intransferível. Não vale para o suplente que ainda não assumiu o cargo e nem para os assessores. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como tudo isso funciona na prática, no mundo real. Porque, no fim das contas, a palavra final sobre os limites da imunidade parlamentar é do Supremo Tribunal Federal, o STF. Olha só o que diz essa decisão do STF. Ela reforça a filosofia por trás da regra.
A imunidade não é um privilégio, mas uma proteção adicional à liberdade de expressão. O objetivo, segundo o próprio tribunal, é garantir a fluência do debate público, que é como se fosse o oxigênio da democracia. Isso quer dizer que até mesmo ofensas pessoais, se forem ditas no calor de um debate político, podem ser consideradas parte desse jogo. E para tornar tudo ainda mais concreto, vamos analisar um caso que teve uma repercussão gigantesca: a briga judicial entre os então deputados Jair Bolsonaro e Maria do Rosário. Esse caso é um exemplo perfeito para a gente entender as diferentes camadas e os limites dessa proteção. E aqui a análise fica fascinante. Na esfera criminal, a ação foi arquivada porque o crime prescreveu. Quer dizer, o Estado perdeu o prazo que tinha para punir. Mas, na esfera civil, o resultado foi o contrário. Ele foi condenado a pagar uma indenização para a deputada por danos morais. Isso mostra uma lição fundamental. A imunidade material pode até barrar uma punição penal, mas não impede necessariamente a responsabilidade civil de reparar um dano causado. E assim, a gente chega na pergunta que move todo esse debate. A imunidade parlamentar, do jeito que ela existe hoje, é uma proteção essencial para o livre exercício da democracia ou se tornou um privilégio que talvez precise ser revisto? A resposta para essa pergunta, é ela que define o equilíbrio delicado entre a liberdade de expressão e a responsabilidade de quem nos representa.